Olá, boa noite! 8h33, começando mais uma semana e aqui na tela da Rede Vida começa agora o nosso Mais Vida ao vivo para todo o Brasil. Muito obrigado já desde o comecinho do nosso programa pelo carinho da sua audiência nessa segunda-feira. Vamos curtir juntos um programa todo especial, então pega um beijo bem gostoso, ó. Um beijo para você em qualquer cantinho do Brasil. Prepare-se, hein? Porque hoje no nosso programa nós vamos falar sobre as abelhas e o meio ambiente. Você pode gostar ou não delas, pode achar elas bonitinhas ou pode até ter medo de levar uma ferroada. Mas uma coisa é fato, gente, elas são muito importantes para a natureza e para todos nós. E a gente vai conhecer como funciona a organização delas na colmeia, como acontece a fabricação do mel e entender mais sobre a polinização das flores. Você não pode perder, tá incrível aqui, vale a pena você acompanhar o nosso programa dessa noite, tá bom? E você quer mandar a sua mensagem pra gente? Vamos lá, 11 95033 6870. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp exclusivo, 11 95033 6870. Tô esperando a sua participação. Se você preferir, ter o Instagram da Rede Vida, @Rede Vida, tem uma foto que a gente acabou de postar, você já pode comentar lá, ou até mesmo também no meu Instagram pessoal, @FabinhoTV. E se você estiver nas outras redes sociais, coloca Jogo da Velha, né? Hashtag Mais Vida, que a gente acha você com certeza. Fica com a gente até às 10 da noite e você vai amar o programa desta segunda-feira. E a gente vai começar o nosso programa hoje falando de um assunto muito importante, saúde e bem-estar do idoso. Olha, segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro em 2018 era de 76,3 anos. Em comparação com 1940, quando a projeção era viver somente 45,5 anos, o brasileiro está vivendo cerca de 30 anos a mais do que a população que vivia em meados do século passado. Interessante, né? E vivendo mesmo, hein, gente? Vivendo mesmo, trabalhando, estudando, curtindo passeios, namoros, tem namoro também, viajando. A terceira idade, gente, muitas vezes tem mais disposição que a primeira e que a segunda idade, não é verdade? Eu sei que sim. E como os mais novos lidam com esses novos hábitos, hein? Como o diálogo e a interação entre as gerações pode ser benéfica ou trazer prejuízos à saúde do idoso. Bom, para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui na Casa do Mais Vida a psicanalista especializada em bem-estar da terceira idade, Eloá Mestieri. Seja muito bem-vinda, Eloá, aqui na nossa Casa do Mais Vida, viu? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eloá, eu queria começar falando com você sobre a questão da colocação de quando a pessoa é idosa. Quando que nós podemos dizer que uma pessoa é considerada idosa? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque existe uma variedade de ideias pelo mundo. Por exemplo, na Itália é considerado idoso hoje uma pessoa a partir de 75 anos. Olha só. A aposentadoria foi de 60 anos, mas foi cunhada por Bismarck ainda, em 1800, no século XIX, quando a população vivia muito menos. Então, hoje, não se pode considerar mais uma pessoa de 60 anos como idosa. No Brasil ainda é, mas fora do Brasil, acima de 65, mas isso precisa ser revisto. Precisa ser revisto. Um novo, apanhar um pouco mais qual está sendo a qualidade de vida, porque a longevidade já está muito clara no nosso país hoje, não é, Elana? Exatamente. Na maioria dos países, esse conceito de idoso, ele tem dois parâmetros. Primeiro, é considerada a longevidade como parâmetro e a época que a pessoa se aposenta. Mas isso não é a realidade, porque existe uma idade biológica e a idade biológica é muito diferente e muito heterogênea.
porque hoje o idoso tem muita singularidade, depende do tipo de vida, depende até da escolaridade. Entendi. Como esse idoso vai se comportar. Hoje, uma pessoa de 60 anos equivale nos anos 40 e 30 como uma pessoa de 40 anos. Então, voltaria a ser uma meia-idade, 60, 70 anos hoje. Agora é engraçado, né? A gente tem uma cultura aqui no Brasil que fala assim, a criança, o idoso, numa determinada idade, volta a ser criança. E aí vem aquela questão da infantilização do idoso. Como é que vocês encaram isso na psicanálise? Essa questão de tratar o idoso como uma criança? De forma trágica. Essa é uma violência que se faz com o idoso, porque no momento que você infantiliza o idoso, você está sugerindo que ele não tem a mesma capacidade de um adulto mais novo. Então, que ele está tendo um retrocesso à infância, o que não é verdade. Você poderia, por exemplo, chamar o João Carlos Martins, por exemplo, de falar, você vai tocar seu pianinho? Você infantilizar pessoas que ganham o prêmio Nobel, pessoas que têm mais de 60, 70 anos, 80 e que estão em plena atividade. Verdade. Quer dizer, então, alguns cuidadores também têm que tomar esse cuidado de falar assim, vamos comer a comidinha, está na hora da papinha, isso ruim. Isso é horrível, isso vai de encontro à autoestima da pessoa e os gerontólogos costumam utilizar essa prática e passam isso para os cuidadores. Então, isso é uma agressão, uma violência velada, que muitas vezes tem como objetivo o controle do idoso. Às vezes é feito de maneira inconsciente, como forma de carinho, mas é um carinho abominável. Mas às vezes é com a intenção de controlar o idoso. Quer dizer, quer-se ter um controle da vida do idoso. Exatamente. Como se fosse uma criança. Exatamente, basicamente é isso. Exatamente. Por interesses que não se sabe quais. Não se sabe quais. Exatamente. Doutora, agora nós vamos acompanhar, você que está também em casa, vai acompanhar com a gente, algumas situações que acontecem com os idosos e depois a gente vai comentar essas situações, sim, tá certo? Nós estamos recebendo hoje aqui as alunas do curso de teatro da UAT, da USP, do campus USP Leste. E elas vão representar agora para a gente essa primeira cena e daqui a pouquinho a gente vai comentar com a doutora. Vamos lá. Mamãe, como você tá hoje? É seu aniversário. Você tá feliz? Tá animada? Feliz demais, minha filha. Olha, hoje já recebi telefonema de todas as minhas amigas. Ai, que bom, fico feliz. Ai, eu tô tão feliz. Também hoje só vou ficar no telefone. Isso aí, tem que curtir. Não quero saber de nada. Tá certo. Oi, amiga. Oi. Ai, como vai? Meus parabéns, viu? Eu tinha certeza que você não ia esquecer de mim. Eu tinha certeza. Olha, tanto não esqueci, que olha aqui a minha lembrancinha pra você. Essa bonequinha. Mas uma boneca de presente eu não entendi. É lógico. Os idosos depois de velho viram criança. Como assim? Olha, eu criei 3 filhos e agora, depois desse tempo que eu criei 3 filhos, você vai me trazer uma boneca? Olha, não é porque a minha mãe precisa de alguns cuidados às vezes para tomar banho, para comer, que ela voltou a ser criança. Uma coisa é bem diferente da outra. Eu pensei que ele ia gostar, né? Não, ó, se ela fizesse coleção de boneca, gostasse de receber boneca, mas um brinquedo, o que ela vai fazer com isso? Ó, nada a ver. Posso dar pra minha neta? Pode sim. Pode dar pra sua neta. Então eu faço o seguinte. Eu fico contente. Continuamos a nossa amizade Ficamos. e a boneca eu dou pra minha neta, tá bom? Ficamos sim. Também uma salva de palmas para elas. Ai, que beleza. Bom, queremos agradecer aqui a Bartira, a Alice e a Penha. Doutora, uma situação muito corriqueira, né? Claro que foi para que o telespectador e a telespectadora acompanhassem, entendesse, mas é uma situação corriqueira, não é? Sim, muito interessante o quadro, porque vocês colocaram de forma simbólica uma boneca representando as várias situações que o idoso passa de infantilização. Isso é uma forma de ageísmo. Ageísmo é uma palavra que Robert Butler cunhou em 1969, querendo dizer o preconceito com os idosos.
porque há muito preconceito com os idosos. Uma pesquisa da OMS, de 80 mil idosos em 57 países, 60% já tinham sofrido preconceito por idade. E envelhecer é o objetivo de todo mundo, né? Exato. Não é uma minoria, é um preconceito, mas todo mundo, o maior desejo de todo mundo é envelhecer. Ninguém quer morrer cedo. Verdade. Agora, por que as pessoas ainda tratam o idoso com essa característica mais infantilizada? Existe, por exemplo, por parte dos cuidadores ou até mesmo daquelas pessoas da família, de ter na sua consciência de que você deve tratar o idoso dessa maneira, como se fosse uma criança, no sentido de ter um cuidado maior, mas que na verdade não é isso que representa, psicologicamente falando? Isso é uma coisa que vem culturalmente há muito tempo. Então é um hábito que o Brasil tem, né? Mais aqui, mais fortemente aqui no Brasil, né? De você tratar o idoso como criança. Mas se eles soubessem a violência que é isso, a agressão, uma pessoa que viveu, sofreu, amou, tem muito mais experiência, que você pode se reportar a ela como um manancial de conhecimento, a menos que ela tenha tido algum problema neurológico. Porque se não teve, nós temos plasticidade cerebral. Então, você tem condição de ter novos conhecimentos e de contribuir com a sociedade até a idade avançadíssima. E outra coisa que o Brasil faz, que o mundo faz, é colocar idoso acima de 60 anos, comparando um idoso de 60 e um de 90 na mesma faixa, Entendi. Como se fosse a mesma faixa etária. Entendi. Aliás, na cena nós vimos que a idosa não era muito idosa. Não aceitou muito a situação. Porém, a gente sabe das idosas que, infelizmente, não conseguem falar e expressar, dizer, olha, você vem falar para mim que criei, sei lá, meus 5 filhos, então... Nem sempre o idoso tem essa capacidade de rebater uma situação como essa, né, doutora? Fábio, isso é muito triste, porque 55% dos idosos que recebem benefício, eles são arrimo de família. Entendi. E os próprios idosos têm medo de se colocar, medo de sofrer até agressão, maus tratos pelos próprios familiares. Então, é uma coisa triste e que a gente tem que ficar bem atento. Vamos ver mais uma cena? Então tem mais uma cena para a gente acompanhar, dá só uma olhada. Mamãe, vem, eu vou dar comidinha na sua boquinha. Vem cá, vem cá. Ai, você tá tão bonitinha hoje, fica aqui, fica aqui. Vamos lá, deixa que eu dou, tá? Deixa que eu dou, com cuidado. Olha o aviãozinho, muito bem, mamãe. Ai, tão bonitinha, né? Aqui é sua comidinha que eu fiz com todo carinhozinho pra minha mãezinha. Olá, tudo bem? Claro que pode, tudo bem? Pra sua mãe. Ah, pra minha mãe? Me disseram que ela não estava muito bem. Tem dias e dias, sabe como que é, né? Mas qual o problema? O que você tem que fazer por ela? Ela tá um pouco mais dependente, assim, eu dou uma Sério? ajudinha ali ou outra, sabe? Tá uma criancinha, Ela não tem né? ido mais na ginástica, que a gente sempre Não, vai. é assim mesmo, sabe? São Sério? dias e dias, tá meio teimosinha, meio Sério? rabugentinha. Mas tomar banho, se trocar essas coisas, ela Às vezes, faz? ela gosta até do trenzinho, ó. Piuí, tchac, 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 tchac. Muito bem. É assim sabia agora, que tava entendeu? assim, não. Aí tem os remedinhos, os horários, sabe? A gente vai ajeitando como pode, né? Nossa, mas que coisa, hein? Mas... Mas aí, ela sente muita dor, alguma coisa? Dor, Toma muito remédio? Dor, não Por que sei. dor? Pergunta pra mim! Que susto! Nossa! Dor, pergunta pra mim! Você chega, me ignora, pergunta pra minha filha e pra mim. Não pergunta nada, é que eu pensei... tá me ignorando. Não, é que eu pensei que a tua situação tava muito grave. Sim, eu tô muito bem. Ah, eu acho que ela tá muito bem mesmo, viu? Vou embora. É melhor você, acho que Acabou. não é um dia bom, Chega. tá? Não precisa da sua visita pra nada, tchau, viu? Tchau. E outra, aviãozinho, você tá pensando que eu estou caquética? Não estou, não. Eu estou em perfeita situação. Aviãozinho, odeio aviãozinho. Tá, mamãe, deixa eu te falar. Olha, presta atenção. Até brava você fica bonitinha. Mamãe Ah, não dá pra minha ficar brava com filha. você. Já sei, tá na hora do banheiro, vamos? Tá na hora do xixi, vamos? Não, eu não quero ir no banheiro, não. Vamos sim. Não quero. Vamos. Que coisa, doutora. Muito bom, hein? Muito bom. Olha, muito bom a apresentação, tá, gente? Porque a cena não é muito boa, não.
Como é que fica a questão da alteridade, né? Não é só a autoridade, é a alteridade da pessoa. Quer dizer, ela não é dona dos próprios passos, não é? Então, isso... Também é uma cultura brasileira, né, doutora Ilana? Olha, isso existe, está disseminado no mundo inteiro. Se você vê Portugal, agride o idoso, 39% dos idosos são agredidos pelos familiares. 39%? 39%. Nós temos 5 países, Portugal, Israel, Áustria, República da Macedônia. Então, esses países têm problema de agressão ao idoso. E agressão, isso é um tipo de agressão. No caso de uma idosa ou um idoso dessa? Com uma certa doença, uma limitação, piora a situação? No caso de um idoso com uma limitação, nós temos que focar na limitação do idoso. Tá. Então, se, por exemplo, ele tem uma limitação de motricidade, nós vamos ajudá-lo quanto à motricidade. Mas não vamos ajudá-lo como se tivesse uma deficiência cognitiva e tratar como se ele fosse um tipo de idiotização. Ele pode estar muito bem, a parte cognitiva ótima, lúcido, e tem um problema de motricidade. Então, você vai ajudá-lo ali, onde ele tem o problema. E não generalizar, ele tem um problema de motricidade, você trata como se ele fosse uma pessoa que não entendesse mais nada da vida. Então, esse cuidado é importante. Você ajudar o idoso onde ele precisa ser ajudado. E isso é muito singular, porque cada pessoa envelhece de uma maneira. Para você ter uma ideia, a média de vida nos jardins, aqui em São Paulo, é 80 anos. No Jardim Ângela é 55. Então, nós temos uma diferença de 25 anos. Então, o envelhecimento é muito diferente. Uma coisa, situações como essa podem causar a depressão, por exemplo, para um idoso que é tratado continuamente dessa maneira? Isso desencadeia a depressão, é um dos fatores que desencadeia a depressão. Porque quando a pessoa é tratada como se ela tivesse tido um retrocesso, ela se vê incapaz de novos projetos, incapaz de começar alguma coisa, ela se sente diminuída, ela se sente afetada por aquilo, ofendida na sua dignidade e leva à tristeza. E a tristeza é o link para a depressão. E uma coisa muito importante é que as pessoas falam, meu avô está muito triste, mas é da idade. Não é da idade. Tristeza não é da idade. Não há uma idade que a gente tenha que ser triste. Entendi. Tristeza não é da idade, é depressão. Às vezes a pessoa fala, é da idade mesmo que a pessoa está assim mais tristinha, mais calada. E não é, às vezes é um sentimento de solidão, de depressão. De solidão emocional. Solidão emocional. Solidão emocional, quando ele vive numa casa, às vezes, cheia de gente, mas que as pessoas passam por ele e ele é transparente, ele é invisível ali. Entendi. Que coisa, né? E é triste a gente ver esse tipo de situação, né? Porque a gente deveria ter um carinho muito maior pelos nossos idosos, né? Conversar mais com eles, pedir para eles contarem histórias. Isso ajuda, né? Porque parece que a gente está aproveitando a experiência do idoso no bom sentido, né? De que eles vão nos dando o conhecimento de vida, não é? Hoje as conversas estão cada vez menores, né, doutora? Porque houve uma verticalização da família. Uma horizontalização da família. Antigamente era verticalizada. Certo. Então você tinha a família, o avô, o filho, o neto, e todos conviviam ali. Hoje, com essa dificuldade de você se manter, está muito mais difícil, a sociedade muito mais complicada, a parte de emprego, de você... Então, cada um vai tratar da sua vida. E uma coisa bem interessante também é que, quando falam em idoso, eles lembram, que bom, ele vai fazer um artesanato, ele vai fazer... Como se ele só pudesse fazer uma coisa que não tivesse importância. Artesanato é muito importante, tem gente que faz artesanatos maravilhosos, eu não estou diminuindo isso, mas não fazer artesanato a título de passatempo. Não só isso. Se ele faz artesanato a título de que ele se dedica, que ele faz com paixão, tudo bem, isso em qualquer idade ele pode fazer, até um adolescente, mas não se reportar ao idoso como se ele tivesse só capacidade de fazer coisas menos relevantes. Ao contrário, as empresas estão perdendo um manancial muito grande, porque o idoso hoje ele pode contribuir muito melhor, porque ele está mais capacitado para a solução de problemas do que o adulto mais jovem.
Entendi. Até pela experiência de vida, né? Pela experiência e por um fator cerebral. Porque a pessoa mais idosa, ela tem maior interação entre o hemisfério direito e o esquerdo. Ah, é? O hemisfério direito e o esquerdo é mais racional, o direito é mais artístico, mais emocional, mais livre. Quando você tem essa interação dos dois hemisférios, você consegue solucionar seus problemas de forma muito mais eficiente. Que lindo, hein? Então, o idoso, ele conseguiria contribuir enormemente. Vovozinha, quer sentar? Eu tenho algum grau de parentesco com você? Não, eu só apenas estou te oferecendo Então eu um não lugar. sou sua vovozinha. Tá, senta. Você quer sentar? Sentar eu quero, mas não quero ser vovozinha. Tá bom. Estresse. Vovozinha! Tudo bem, minha linda? Eu ofereço o lugar, tal, me trata que nem não sei o quê, porque te chama de vovozinha. Ela entra só porque é uma mocinha, você fica tudo com esse sorriso aí no rosto. Que é isso? Não, bem, ela é minha neta. Ah, bom, né? Aí... Muito bem. Olha só, hein? Que situação, né? Quer dizer, a neta pode chamar de vovozinha, mas a outra não pode. Como é que fica essa situação aí, doutora? Sim, ela não é parente, né? Então, não há necessidade de você chamar uma pessoa reforçando que ela tem uma aparência mais... É invasivo. Entendi. É uma atitude invasiva, né? Normalmente se vê até as pessoas de cabelo branco, se fala, ah, vovozinha, mas não é. Mas isso é uma coisa tão sem querer que às vezes nós mesmos, que sabemos que não se deve fazer isso, inconscientemente a gente chega e fala, ah, senhorinha, ou... A gente tem que se policiar, porque está tão disseminado esse tipo de tratamento, mas se soubesse o que significa isso, é uma flecha diretamente voltada para a autoestima da pessoa. Isso leva à depressão, ao sentimento de idiotização e ao declínio. Engraçado que a gente vê, né, os idosos hoje muito mais ativos e que também não aceitam, como nós vimos na cena, esse tipo de comportamento das pessoas, não é? Exatamente, porque quando se fala em idoso, existe um idoso, eu classifico em pré-idoso, idoso e super-idoso. Tá. Eu não posso comparar a Madonna, com 60 anos, que para o Brasil seria uma idosa, com alguém de 90 e tantos anos que já está debilitada, dependente, alguma coisa. Então, essa característica nossa de passou dos 60 e idoso é uma coisa que tem uma diferença de 30 anos. É como se a gente considerasse uma pessoa de 30 e uma de 60 na mesma faixa. Como que seria essa divisão? O pré-idoso? Para mim, o pré-idoso é aquele idoso que não está na meia idade, 60, 70 anos, 75 anos, seria está ativo. Pré-idoso. Isso a gente escuta. Quem falou muito sobre essa diferença e que está fazendo na Itália, que está tendo muita essa revolução do modo de se ver o idoso, é Roberto Bernabé, que ele é representante da Sociedade Italiana de Geriatria. E ele que considera uma pessoa de 70 hoje como uma de 50 do passado, só que com mais experiência e mais capacidade. E o pai dele, aos 70 anos, montou uma produtora de cinema e se deu muitíssimo bem. Olha só! Porque, veja bem, Fábio, se você, em 1940, a média de vida era 43 anos e hoje é 76, nós temos uma diferença de 33 anos. Existindo essa diferença de 33 anos, como você pode considerar uma pessoa de 40 daquela época, com a de 40 hoje, uma de 60 daquela época já estaria fora do prazo de validade. Verdade. E hoje, 60, você está fazendo N coisas, começando projetos. Nós vemos muito esse problema do ageísmo na publicidade. A publicidade faz principalmente bancos, propaganda para idosos que estão se aposentando. Idosos de 60, né? Então, eles colocam o idoso assim, olhando a relva, tomando um chá. O idoso não quer isso. Ele quer viajar, quer namorar, quer casar, quer montar outro negócio. Ele não quer ficar tomando chá olhando a relva. Então, a propaganda não atinge o público-alvo, porque precisa se atualizar.
entender melhor o idoso, mas quem faz as propagandas são os super jovens, que não têm experiência, não tem como eles saberem o que o idoso quer, não tem como atingir o idoso. Idoso acima de... Na Itália, voltando, porque ela está na vanguarda de tudo isso, você é considerado idoso quando está a 10 anos da sua expectativa de vida. Como lá a expectativa de vida é 86 para as mulheres e 83 para os homens, no mínimo 86 anos e dependendo do seu estado biológico. Entendi. Então, você na Itália, e é um conceito que está se divulgando, né, para os países. Porque não tem mais cabimento você considerar uma pessoa de 60 anos idosa hoje. Pois é. Bom, a gente continua falando da infantilização do idoso. Quero agradecer o enorme carinho da audiência de vocês que estão nos prestigiando nessa noite de segunda-feira. Nós estamos recebendo aqui a psicanalista especializada em bem-estar na terceira idade, Eloá Mestieri, e as alunas do curso de teatro da UNAT, da USP, Campus Leste. Tudo bem, meninas? Nossa, mas que lindas. Eu vou pedir para vocês sentarem aqui. Eu sei que a Letícia botou vocês aqui, tudo bem? Tudo bem. Mas eu não posso deixar as senhoras em pé, pelo amor de Deus. A gente aguenta. Tudo bem? Tão lindas demais, gente. Uma salva de palmas para elas. Senta aqui com a gente, ó. Vem cá, vamos sentar todo mundo aqui para ficar bem bonito aqui assim, ó. Isso. Quem não couber, senta aqui, ó. Senta aqui todo mundo. Isso, muito bem. E eu tô recebendo aqui também, isso. A gente comprou um sofá gigante que é para isso, é para receber todo mundo aqui, tá? Nós estamos recebendo também aqui o diretor do grupo da UNAT, é o Rogério Pimenta. Ô Rogério, você faz um trabalho na Universidade Aberta justamente voltado para a melhor idade ou para a terceira idade, né? Isso, conta um pouquinho desse trabalho que você faz. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Fábio. Então, nós fazemos, assim, já estou há 10 anos com esse grupo de teatro, então, assim, são 2 turmas, na verdade, de teatro, né? Cada turma tem 30 alunos e tem outras atividades também da Universidade Aberta Terceira Idade e é legal porque lá no campus nós temos um curso de gerontologia, né? Curso de graduação em gerontologia, e a gente pode trabalhar, fazer essa questão da intergeracional, né? Então temos a Alice, que ela é aluna de gerontologia, então ela trabalha conosco. Então acho que essa parceria é muito bacana, né? E você já percebe essa proatividade já com as primeiras participações delas? Como é que você vê essa interatividade, por exemplo, entre os alunos também e entre as senhoras que participam do grupo? Sim, sim, é uma transformação assim que a gente... É incrível, incrível. Começam pessoas ali com a gente com profunda depressão, né? E rapidamente você vê uma melhora assim muito grande. Eu tenho uma aluna que ela falava que ela se achava feia, que ela, que o teatro para ela transformou a vida dela, transformou. Então é bem legal. Por exemplo, tem gente que está comigo, a Marlene, por exemplo, tá comigo há 10 anos comigo. A senhora inaugurou, começou a Marlene. A Wanda. E eu entrei, né? Ah, é? Então eu sou mais idosa de tempo de curso. A senhora é a aluna mais aplicada há mais tempo. Eu aplico. Eles querem repetir todo o semestre, né, para continuar. Doutora, isso é muito importante, né? Inclusive essa interatividade entre os jovens e os idosos numa atividade tão importante como é o teatro, que é uma representação inclusive da vida real, não é, doutora? Muito importante essa pergunta. Isso tem tanta importância que hoje é considerada a socialização mais importante do que parar de fumar. Olha só. Não que fumar seja bom, mas é horrível. Sim. Mas a socialização, a interação, esse contato social, você conhecer novas pessoas de outras idades, das suas idades, da sua idade, essa troca de experiência, esse estar com um projeto, você ter um propósito de vida, é o principal fator para a longevidade bem-sucedida.
Agora, Alice, né, o seu nome, é isso? Ô, Alice, para você, desculpa, eu acho que para você é jovem, eu posso perguntar a idade ou não? Eu não costumo perguntar. Tenho 22. Tá ótimo, então para ela pode. Com 22 anos, como que é para você essa interação com as senhoras? O que isso traz para a sua vida? Como é que você enxerga isso? É ótimo, né? Quando eu entrei na faculdade, logo no primeiro dia, assim, eu descobri que tinha um curso de teatro para idosos, então juntou algo que eu sempre gostei, que foi a arte cênica. E também a questão, já que eu estava fazendo o curso de gerontologia, então desde o começo, já faz 4 anos, eu estou me formando agora, que eu estou com elas. E eu posso falar tranquilamente que a melhor parte da minha graduação, assim, tá nas terças e quartas-feiras de manhã com elas. Até para ver a questão, a gente faz pesquisa, então é muito bom que a gente vê na prática e na teoria a mudança, não só lendo livros e lendo teorias demais. Então é muito importante ter essa prática também. A gente percebe, assim, na nossa vida a diferença que a gente faz para elas e que elas fazem para a gente. Elas nos agradecem muito, mas a gente também tem que muito agradecer, porque é uma troca mesmo incrível, assim, de experiência, de conceitos, de vida. É, assim, algo que todo mundo devia fazer, eu acho. Bacana. E para vocês, meninas, contem um pouquinho para mim como é que é essa experiência de, ao invés de ficar só tricotando, como disse a doutora, né? Vocês se representarem. Vocês têm noção que vocês vão ficar famosas agora, vai ter que dar autógrafo para todo mundo, né? Eu acho que é uma coisa muito boa. Por exemplo, eu fiz capa de revista, fiz desfile de moda, fiz poesia, porque eu escrevo poesia. Então, é um conjunto. E ali a gente começa a viver de novo. Porque a gente tem que ter a fé e alguma coisa a mais. Então, eu tenho muita fé, mas falta sempre alguma coisa. Então, é essa atividade que deixa... O Rogério é uma pessoa 10, ele trata a gente com muito carinho. Ontem nós fomos. Eu tenho 7 pinos no pé, mas eu fui pro bloco. O bloco de carnaval. Ele tem o bloco dele. Lá no bloco hoje, de carnaval, que a Letícia postou lá tudo. Hoje estava difícil. Eu estava vendo lá. Mas a gente vai. A senhora dançou no carnaval? Muito. Agora, me conta uma coisa. Você sabe alguma poesia de cabeça, um pedacinho só? E tem vários, né? Se você não lembrar, não faz mal. Eu amo Cora Coralina, né? Eu tenho uma poesia de idoso que eu fiz, mas é que de cabeça assim Mas um dia a senhora volta para fazer, combinado? Certo. Luiz Antônio aqui, que é o nosso diretor da Rede Vida, ama poesia, sabia? Eu fui conversar uma vez com ele lá em São José do Rio Preto, ele ama poesias. Eu escrevo bobageiras, né? Tá bom. Combinado, Letícia? Ela vem se apresentar aqui, tá? E a senhora, conta um pouquinho pra gente a sua experiência. Eu? Demais. Amo ficar com ele. Eu já falei pra ele, só sai de lá se mandar embora. Porque é muito bom. Ele é um... embora não, né? Não tem jeito. Ele é um professor amigo, sabe? Da gente. A gente também acompanha tudo, faz tudo que ele pede. E alguma vez toma bronca também, né? Ele é ardido, né? Pimenta. É ardido um pouquinho. Eu faço lá várias oficinas. Faço até japonês, sou da orquestra da Yura, japonesa. Sou do coral, que ele mesmo também é o regente. Que legal. Faço coral. São várias atividades, então. Tem várias atividades. Lá tem vários cursos. E para a senhora que está aqui do meu lado, quietinha? Eu sou muito quietinha, mas quando eu comecei era muito mais. E agora eu não tenho problema, você falou de idade. Não temos lá na UAT problemas com a idade. E a gente vive muito bem. O Rogério, além de ser o diretor, é um amigo. Então, ele é muito presente na nossa vida. Eu estou há 9 anos e meio, me sinto assim muito bem e pratico outras atividades na UAT. Legal. Quem de vocês aqui é casada e tem netos, filhos? Eu tenho. Como é que por exemplo, para a senhora... os netos, os filhos, o que eles falam? Minha mãe meus netos, é artista? Meus netos são muito pequenininhos ainda. Tem 2 e vai fazer outro 2 também. Tá. Mas os meus filhos acham muito bacana, dão incentivo. Meu marido me dá muito incentivo para fazer tudo. Me dá. Ele... Quantos anos ele tem? Vai começar ele teu pode falar curso? Qual é a idade dele? 70. 70, tá certo. E às vezes a gente arrasta ele também para algumas atividades, né? Vai lá assistir, vai me assistir, né? Tem que prestigiar. Eu já tenho bisnetas. Bisnetas? Elas vão assistir as peças, tudo?
Eu tenho uma bisneta com 8 anos, outra com 6, outra com 5 meses. E tenho 4 filhas e 7 netos. Lindo. Um neto só homem. O primeiro foi homem, ficou só ele. Ele é o reizinho e chama Arthur. Tá certo. Arthur é o nome do meu pai. E Arthur é o nome do meu neto. Você que tá nos acompanhando em casa, é isso que o nosso programa e que a Rede Vida de televisão quer trazer para a família brasileira. Esse tipo de conteúdo é uma coisa que muito provavelmente você nunca viu na televisão brasileira, principalmente numa emissora em rede nacional. E o que nós queremos trazer para vocês que estão em casa, os idosos que estão nos acompanhando, e são muitos, a gente sabe disso, que às vezes estão sozinhos, às vezes se sentem solitários, isolados, é isso. Essa convivência, esse papo gostoso, você pode ter na sua vida, ao invés de cair na depressão. Ô, doutora, qual seria uma dica de ouro para as senhoras, os senhores que estão nos acompanhando agora, que é uma grande maioria? O que eles podem fazer? Qual é o primeiro passo que eles podem fazer para eles saírem do ostracismo, de repente, ou dessa situação de solidão e depressão, e irem ao encontro, por exemplo, de uma atividade como essa? Ter um propósito. Alguma coisa que eles tenham vontade de acordar pela manhã para fazer. Um propósito importante. Alguma coisa que eles tenham uma capacidade, algum talento para aquilo, buscar os seus talentos. E cuidar da saúde, exercícios físicos, porque o exercício não faz bem só para o corpo, faz bem para o cérebro. É importantíssimo o exercício. E dançar. Entre os exercícios físicos, a dança, em várias pesquisas, a dança é o que você tem o melhor resultado. Alegria. A pessoa alegre não fica doente. Alegria é o que move a humanidade. Alegria é o que move. Quem está alegre não adoece. Eu faço dança circular. Ah, faz dança circular também? Faço. Legal. Rogério, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença hoje. Meninas, muito obrigado. Você também, Alice, obrigado por ter vindo aqui, tá? Parabéns pelo seu testemunho, principalmente com 22 anos. Isso é muito importante para que os jovens que também acompanham o nosso programa saibam que é importante dar valor às meninas e os meninos da melhor idade, porque aí, no final das contas, todos nós queremos chegar lá um dia, não é verdade? E o bonito disso daí é a amizade que a gente cria, né? Não é? E Muito depois legal. vocês vão comer bolo uma na casa da outra, não é isso, hein? Se reúne. Viagens. Olha, gente, eu quero deixar os contatos primeiro da doutora Eloá. O site é eloamestieri.com, tá aparecendo aqui no vídeo. Bate uma fotinho para você entrar em contato, tá? Eloá Mestieri, tem um H aí no Eloá, então bate uma fotinho, tá? eloamestieri.com. E para quem quiser, de repente, ir lá fazer uma aula com vocês, pode, não pode? Podem, claro. Ó, www. Deixa eu ver se está certo. É esse aí, né? 5é5.eache.usp.br/unate-terceira-idade. Bate uma foto que é um troço doido aqui. Eu nunca vi. Para terceira idade, bota um negócio desse aqui. Como é que a gente vai decorar? Eu mesmo não decoro. Olha lá. Então, bate uma fotinha aqui para você acessar o site. E o Facebook é UNATE-EACHE-USP, tá bom? É até bonito que no EACHE, que é o nome do nosso campus, é a Escola de Arte e Ciências e Humanidades. Aí você já vê que... Eu falei IT, tá errado, né? Mas tudo bem, as pessoas confundem. Mas aqui já, no nome do nosso próprio campus, já tem essa coisa da arte, das ciências e das humanidades, né? Que é o que a gente pretende fazer com essas experiências lá dentro. Maravilha. Gente, muito obrigado. Vocês transformaram esse programa no título dele, Mais Vida. Obrigado de coração, tá? Obrigada a Saúde você. e sucesso em 2020 abençoado para vocês. Para vocês todas. Gente, ó, nem sem sair daí, hein, da tela da TV, porque no próximo bloco, um assunto inédito na Rede Vida de televisão. Nós vamos falar sobre abelhas. Como será a vida delas dentro das colmeias, hein? Elas estão aqui, as abelhas, verdade, as colmeias. Tudo para você conhecer a fabricação do mel, a importância delas para o meio ambiente. Nós vamos receber aqui o biólogo e membro do Comitê Científico da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, Cristiano Menezes. Ele vai explicar tudinho para a gente e mostrar todas essas curiosidades. Tá imperdível. Chama as crianças, inclusive,
que isso é até matéria de escola. A gente vai para o intervalo muito rapidinho e voltamos já já. Fica comigo!